planos por aí. A gente vai falar hoje sobre a nossa viagem de Curitiba para Gramado e a nossa perspectiva geral, o que a gente achou de Gramado atualmente. Nós retornamos à cidade 13 anos depois, porque Gramado foi a nossa cidade, nossa lua de mel, e retornamos e vamos falar o que a gente achou de diferente pós 13 anos, né? Então, para começar, vamos falar da estrada. Só um parênteses, o pessoal ficou preocupado e mandou mensagem. Como que o Luke, vocês estão vendo o Luke ali, né? Como que ele vai atrás. A gente seguiu todas as normas de segurança e também de lei, né, de trânsito. O Luke, ele vai preso com um cinto. Ele tem a coleira dele corporal, né, de peito, e atrás a gente pega um gancho e liga no cinto de segurança do carro. Então fiquem tranquilos, ele está seguro, ele está fixo, ele não está solto ali atrás, ele está preso por um cinto, a gente limita o espaço dele. Então é um meio de transporte para o pet. Ou você pode botar ele dentro da caixinha também, só que dentro da caixinha você limita o espaço do cachorro. Uma viagem longa assim, fica solto, mas está preso. Então fiquem tranquilos. São parênteses aí que o pessoal perguntou para mim lá no Instagram como que a gente leva o Luke. E vamos falando então como que foi a nossa viagem. Porque a gente pegou primeiro Rio de Janeiro para Curitiba e agora a gente foi de Curitiba para Gramado. E aí o Lucas vai falar de perspectiva dele como motorista, né? Dirigindo uma direção longa. Como que foi essa viagem? A estrada, a condição da estrada, pedágio, isso aí. A estrada, assim, muito boa. Realmente a estrada, a gente atravessou o estado do Paraná, entramos em Rio Grande, Santa Catarina, entramos no Rio Grande também. E a estrada mão única, toda via, muito boa, sem nenhum buraco, sem nada na estrada, muito bem pavimentada, muito bem sinalizada. Tem alguns pedágios, mas valores ok, depois a gente vai passar o valor dos pedágios. Pode falar agora, foi 45, se eu não me engano, todos os pedágios. Curitiba até aqui. De Curitiba até Gramado, foi R$45. Tem um determinado ponto que aí você vai precisar entrar sentido Serra Gaúcha, né, sentido Caxias do Sul, aí começa a pista duplicada. Tá? É um trecho considerável, mas aí é trecho de serra já. Então você... só que assim, a vista é muito bonita. Você passa por serras, você sobe um nível, você percebe que você está um nível acima do mar. Depois você subir a serra principal, ainda tem mini serras que você vai subindo entre as regiões, né? Já passei muito legal, assim, é muito bonito. Muito bonito, estrada tranquila, bem sinalizada, até por ser mão única, depois, né? Você ter mão dupla, perdão. Também o nível cai um pouco da estrada, tá? Não é uma estrada, não é BR-101, mas assim, a estrada é boa. A estrada é boa, bem tranquilo, bem legal. E aí, depois de 13 anos, nós voltamos a Gramado, né? Passeamos ali em Gramado, em Canela, e também fomos nas cidades vizinhas. Só um parênteses, voltando aí, ó. Em relação ao combustível, preço do combustível, tenta encher o seu tanque antes de subir a parte da serra. A serra, o combustível lá em Gramado, em Canela, dava R$6,70. Na faixa de 6,70 a 6,80. Na BR-101, na altura de Tubarão, Joinville, a gasolina mantém o mesmo preço, R$6,29, R$6,19, nessa faixa. Tá? Então, se puder, já enche o tanque, sobe, usa a gasolina, depois dá para descer tranquilo e voltar e abastecer. É o que eu tô fazendo. E aí a gente foi em Gramado, depois desse tempo, né? Fomos visitar. E a primeira coisa assim, que chama atenção é a quantidade de pessoas na rua, né? Muita gente, até a noite, que quando a gente veio há 3 anos atrás, a noite era bem parada, né? Era uma cidade super pacata e agora a cidade fica super cheia à noite, super movimentada, lojas abertas. Então, uma característica importante, assim, né, de cara diferente que a gente já notou. Esse movimento aí à noite, que é muito legal, que deixa a cidade viva, né, por mais tempo. Né? Agora, em Gramado e Canela, a maioria das lojas, apesar que algumas ficam abertas até mais tarde, mas a maioria das lojas fecha às 5. Então, para quem acorda tarde, vai para passear tarde, tipo assim, vai sair meio-dia, 1 hora de casa, vai perder muito,
porque as lojas vão fechar às 5. Então, às vezes tá caro, uma galera na rua, mas as lojas fecham. E outra coisa, algumas lojas também em Gramado fecham no horário de almoço. Então, você vai, sai de manhã, tá ali aberto, mas chegou meio-dia, eles fecham. Só vai retornar talvez 1, 2 horas, entendeu? É muito incrível isso também que a gente viu em Gramado. Sobre os passeios em geral. Primeiro, Gramado continua sendo uma cidade muito cara. Muito cara, muito cara. Se você der mole, tipo, na primeira vez que a gente veio na nossa lua de mel, a gente deu mole. A gente ali tava turistando inocentemente, gente, foi 13 anos atrás. Eu costumo falar, 13 anos atrás, então vocês pensam no dinheiro daquela época. A gente veio na nossa lua de mel, a gente ficou hospedado em Canela, mas ali perto, né? Gramado Canela, a gente, enfim, a gente gastou em torno de R$8.000, de 13 anos atrás. Então, é muito caro, se você não tomar cuidado, é muito caro. Tudo é pago, tudo é pago. E quando a gente veio há 13 anos atrás, a gente veio de avião, pegamos um transfer do aeroporto, né, um micro-ônibus que nos levou de Porto Alegre até Gramado. De Gramado a gente ainda pegou alugamos um carro para rodar na região. A gente foi pro hotel com transfer lá, a gente alugou, depois a gente foi numa loja, não, o cara trouxe o carro até a nossa pousada. A pousada a gente pagou também a melhor suíte. Foi uma viagem, né, de lua de mel, então foi uma viagem que a gente investiu mais. Mas naquela época, 13 anos atrás, a gente já gastou um dinheirão. A gente foi nos parques, né, nos principais parques, turistamos. Só que hoje tá mais caro. Tá muito mais caro os passeios. Porque naquela época a gente conseguia ainda por 200, 300 reais o casal fazer o passeio geral. Hoje, um ingresso básico é 120, 150, 100 reais, 80 reais por pessoa. E diferente de Curitiba, né, eu pegar pelo menos nessa viagem que a gente está fazendo, antes de Gramado, Curitiba. Então, estou pegando uma referência Curitiba. Aqui em Gramado, Canela, para você acessar um parque, uma natureza, um parque, você paga. Em Curitiba, a gente acessou diversos parques com estrutura, banheiro limpo, muito bem cuidado, a gente não pagou nada para entrar. Nada, em diversos parques aqui, você paga tudo, você vai pagar, tudo. Adulto aqui você paga, a não ser o Lago Negro, que é entrada gratuita. E outros tem muitos outros parques assim, mas mais simples, né? Ali no centro. Assim, coisas que no centro, igual o centro histórico de Curitiba que não paga, vamos dizer assim, o centro histórico de Gramado ali, na rua principal, não é um parque, assim, os parques gigantes, igual Curitiba, que nós não pagamos nada, aqui você paga para entrar. Aqui é assim, 50 reais, qualquer coisa é 50, 60 reais. Fora os passeios, então esquece. É aquele negócio, é uma cidade que vive do turismo. Ela foi montada, construída, tudo ali pensando no turismo. Então tudo você paga. E mesmo que você fale assim, vamos fazer uma viagem econômica, a cidade te convida a gastar, né? Ela te convida. Então, você vai querer, tipo, fazer algum vídeo, mini vídeos falando, mas um chocolate quente numa loja mais famosa é quase 40 reais, entendeu? Um chocolate bom vai ser um pouco mais caro, as lojas também é um preço considerável. Assim, você consegue jantar barato. Mas a cidade, se você pesquisar, foi uma coisa diferente da viagem de 3 anos atrás. Se você pesquisar, você consegue gastar menos, mas a cidade ela te convida a gastar. Então, assim, se você vai para turistar, para ir para os passeios, você vai gastar bastante. Agora, dá para você ir na cidade e gastar pouco? Dá. Né? Tem aquela praça lá que a gente comeu o pão de linguiça. Então, isso que eu ia falar. A gente foi com uma proposta diferente. A gente está fazendo as minhas férias, a gente está fazendo uma viagem longa, tá? Então a gente veio para Gramado e Canela com um objetivo, né? Então a gente quase não foi nas atrações porque a gente já tinha ido. Então a gente conseguiu fazer uma viagem, né, segurar um pouco. Uma coisa que eu preciso ser honesto, para comer, você consegue comer barato sim, tá? Lembrando que eu estou tomando como base na minha cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Então, assim, você encontra diversos restaurantes com buffet livre a partir de R$ 49,90. É verdade. Tem almoço e jantar, pratos prontos, né? PF, que falam assim,
partir de R$ 34,90. A gente viu até R$ 29,90. Então, assim, buffet livre, à vontade com churrasco, R$ 49,90. Né? Se a gente for pensar... Uma coisa que é caro, tem barato, mas a maioria dos locais a gente caiu nessa pegadinha de pizza cara. Gente, Gramado, se você não souber pesquisar, você vai gastar muito caro na pizza. Eu achei absurdo, absurdo. Se você pesquisar um pouco mais, você encontra mais barato. Mas assim, se você for turistar, for nessa, né, sem pesquisar, vai gastar dinheiro. E a pizza não é boa. Não é boa. Pizza de delivery que a gente pediu, né? Não é boa. A gente tem esse costume de, assim que a gente chegar na cidade onde está, a gente pega um iFood da vida, vamos abrir, pede uma pizzaria e vamos provar pizza local, né? A gente gosta de fazer isso. E foi uma decepção. Porque você acaba gastando caro, tipo, muito uma pizza que eles falam com 12 fatias, mas a fatia é fina, acaba sendo uma pizza pequena. Foi mais R$100, foi R$120. Curitiba a gente pagou R$50, 40 e pouco. Uma pizza maravilhosa. Cara, é muito diferente. Então, tem que ter cuidado com essas pegadinhas, porque como é uma cidade turística, ela te convida a gastar. E se você não prestar atenção, vai gastar. Agora, uma coisa muito legal no centro de Canela, no centro de Gramado, foi a janela do vinho. Legal. Que a gente tava caminhando ali na cidade, que é muito legal, gente. Se você for, passeia na cidade, vai bater perna, vai conhecer, sem ficar, tem que gastar, tem que comprar. Não, vai passear. E aí a gente viu uma janela do vinho, que você bate o sininho, aí o cara lá dentro vai abrir a janela, vai te entregar uma taça de vinho. A gente pagou, que vem um copo bonitinho, de lembrança. Uma taça de acrílico, R$35. E aí você curte com um preço mais acessível a cidade, respira, vale a pena, né? Vale a pena. O passeio, isso é de graça. Caminhar na rua ainda é de graça, não estão cobrando. Cara, vale assim, tem um banheiro público também ali no centro de Gramado. Muito bem estruturado, com bebedouro, água filtrada. Então isso daí também para mim é bem legal. Agora, você caminhar em Gramado já vale muita coisa, porque ali você vai encontrar coisas baratas. Uma das coisas que a gente gostou muito, tem uma família de origem alemã, se eu não me engano, que é um pontozinho que a Luísa falou. Né? Se tiver foto aí, a gente vai botar no vídeo. Assim, é barato no meio de tudo, sabe? Você tá ali naquele centro de Gramado, aquele glamour todo, e aí você encontra uma loja, um quiosque, uma fabricação. Você sente o cheiro de longe, aquele cheiro de forno a lenha. Você sente aquele cheiro da lenha queimando, você fica curioso. Você vai sendo guiado pelo cheiro, mas fica logo ali bem no centro, na praça ali de Gramado. E aí você encontra uma família toda caracterizada, né, com estereótipos de fato. Ali você percebe que a família toda está trabalhando. Né? Tinha uma senhora ali que provavelmente tinha mais de 80 anos. Muito idoso, muito os idosos trabalhando. Você vê que os patriarcas e os matriarcas da família, as matriarcas da família estavam trabalhando naquele empreendimento familiar. E aí eles fazem o quê? Fazem pão do forno a lenha. Então eles fazem vários pães, pão sovado, pão com empim, enfim. E é uma delícia. A cuca deles. Fazem cuca recheada. Perfeito, cara, gente. Eu nunca comi cuca tão saindo boa. direto, são várias fornadas, então sai quentinho. E aí no meio daquele glamour, todo aquilo caro, você compra um pão recheado com linguiça artesanal. Bem recheado, tá? Ou recheado. O pão misto, que é linguiça com queijo ou só queijo, se você não gosta. Cara, um pão grande, um pão bem recheado, um pão super honesto, pagando R$8. R$8. Entendeu? Isso, ou na minha cidade, se você for comer um salgado totalmente industrializado, você vai pagar mais de R$10. Você tá comendo algo natural ali, quentinho, cara. R$8, fica fila, tá? Dependendo do horário, fica fila. Mas eles ficam de 8 às 6, toda hora saindo fornado. Bom, outro passeio que vale a pena. Uma dica. Para você que é PCD, pessoa com deficiência, tem desconto na cidade. Né? Tem passeios que você paga metade, ou tem passeios que é de graça, então pesquisa. Né? Se você também é estudante ou idoso, pesquisa, porque paga mais barato, ok? E nós fomos no passeio Castelinho, né? Castelinho do Caracol, que foi o passeio que eu queria ir há 3 anos atrás. Só que na época que a gente foi, há 3 anos atrás, na nossa aula de mel, tava fechado. Né? A gente não sabia que ele fechava à tarde, né? A siesta, né? Naquele horário ali do almoço, ele fecha de meio-dia às 2 praticamente. E quando nós fomos na loja de mel, a gente estava passando por ali exatamente nesse horário. Eu falei, depois a gente volta aqui.
Só que o depois, a lua de mel não aconteceu. Aconteceu depois de 13 anos. Voltamos lá. E aí é um passeio muito legal, assim, você paga a entrada, né? É R$ 20 a entrada. Assim, poderia ser mais barato, né? Tipo assim, pela estrutura, R$ 20 por pessoa. Mas ok, é um Porque passeio que todo você mundo faz. que vai ali vai pra comer a torta de maçã. Absurdo, acho que é esse que o nome. Que é a mais famosa, diz que é gostosa, eu não gosto. Então assim, cara, a pessoa já vai entrar ali com o intuito de comprar a torta. Você vai pagar, a torta não é barata, eu acho que é R$ 39. Então você acaba que paga 20 para entrar, mais 39 para comer a torta. Então, no final, a torta sai a quase R$ 60. Aí se você for beber uma água, for tomar um café, um chá, caramba, e você só vai ali para comer a torta. Assim, Claro que tem, senão o pessoal aí vai me criticar. Claro que tem casa, toda ali, tem uma casa história, antiga, uma né? história, Assim, uma casa toda de madeira, histórica. que vieram as madeiras pré-moldadas da Europa, não tem, a casa é toda construída, não tem um prego, um Legal parafuso. isso. Beleza, tem ali, para quem gosta de história, mas assim, cara, 90% das pessoas vão ali para comer a torta. A torta é legal, é interessante, mas ok. Eu gostei mais da nata que vem junto. É muito gostosa, né? Mas é interessante. E aí a gente foi nesses passeios, né, mais tradicionais. Andamos muito no centro da cidade. E fomos pra Bento Gonçalves. Aí vamos lá. Vamos abrir um parênteses sobre que a gente vai cair no assunto dos vinhos. Claro que vão existir outras vinícolas, tá? Mas vamos lá. Gramado e Canela. Tem vinícolas de Gramado e Canela, sim, tá? Só que a mais famosa é a Jolimon. Você vai ver diversas lojas, cara, é impressionante como eles têm, cara, em Gramado, naquele centro de Gramado, em contando quiosques e lojas, se tiver 10, eu não vou estar exagerando. Às vezes tem uma loja do lado da outra. Então, é a vinícola mais famosa de Gramado, a Jolimon. Vale a pena ir, tá? Ela é mais famosa, tem mais estrutura, a parte turística dela em relação assim, a passeios, piquenique, tem muita opção dentro da vinícola, tem combos, porque para você ter noção, essa vinícola é tão grande que ela tem restaurantes dentro da rua coberta de Gramado. Então tem alguns combos, é legal, vale a pena olhar. Só cuidado com a pegadinha, que o estacionamento é R$ 15. Isso daí, Luísa, pô, é brincadeira. Sacanagem, né? Porque tinha lugar pra estacionar fora, entendeu? Tipo, você vai já na vinícola te cobraram o estacionamento também. Vale a pena dar uma olhada, ela tá em Gramado, e uma outra vinícola também grande, que também é considerada, na verdade, uma vinícola botica, é a Ravanello, também tem. Vinícola de alimento. Olha como que é. Muito legal. Lucas é alto. Lucas é alto aí, ó. Fica abaixando. Eu sou baixinho, não preciso abaixar. Fora essas, tem outras, tá? Tem outras vinícolas. Só que para você ter uma experiência de vinho, né? Se você for fazer o enoturismo, você pega o seu carro e você vai ter que ir para Bento Gonçalves, que lá tem o Vale dos Vinhedos. Cara, o Vale dos Vinhedos, assim, é uma vinícola do lado da outra. Tem para mais de... Legal, cara. Ó, eu dou uma dica. Tem para mais de 50 vinícolas. Vai cedo, porque a gente foi tarde e poderia ter aproveitado bem mais se a gente fosse cedo. Eu não sabia que era tão legal assim, com tantas coisas, né? Então, assim, vai cedo mesmo. Chega lá às 7, 8 horas para explorar com calma. Porque eles fecham 5. Então, para você explorar bem, vai cedo, porque fica um pouco mais longe, então para compensar. Fica em Bento Gonçalves, tem o Vale dos Vinhedos, mas também tem muita vinícola em Farroupilha. Por exemplo, a Casa Perini, que é também bem famosa, eu foquei nas famosas porque eu queria pelo menos conhecer. E aí, não quer dizer que eu vá fazer os passeios, porque se você também, primeiro, se você for fazer todos os passeios de todas as vinícolas, vai ficar muito caro e assim, vai demandar muito tempo. Os passeios que o Lucas diz é degustação, visitação paga, tá bom? E aí, cada passeio desse, cada visitação, degustação paga que você faz, primeiro tem um tempo que normalmente dura em torno de 1h30, 2 horas. Você vai pagar, por exemplo, lá na Jolimon estava R$250. Não, em torno de 180 a R$200 a visitação com degustação.
você vai visitar toda a parte da vinícola, isso vai por ouvir a pessoa ou história, isso casal? por pessoa. Pessoa. Tá? O que é R$ 250 o casal é o piquenique. Enfim, não vou ficar Tem falando vários todos os passeios. passeios. Você pode O que eu quero pesquisar aí. dizer é o seguinte: a gente foi nas vinícolas, você pode apenas visitar, é de graça. Você vai entrar, todas as vinícolas vão ter a sua loja, você pode É linda a entrar, loja. comprar o vinho, conversar com o atendente que vai estar ali da loja, que ele vai conhecer do assunto, lógico que ele trabalha na loja de vinhos. Então, assim, você pode ir nas vinícolas sem pagar nada. A maioria das vinícolas, todas que foi, tem uma área linda, uma área de natureza linda. Muitas têm mirante, tem jardins, você pode acessar as plantações, as videiras, né? Tudo você pode acessar de graça. Uma dica, você pode comprar o seu vinho e pedir para eles, tá? Você tomar ali no jardim, que super vai. Se você Tem tiver esse com tempo, serviço. né? Super vale a pena. A maioria das vinícolas que foi também tem esse serviço. Então, assim, bom, a gente pensou, não vou, a gente vai escolher uma vinícola para a gente fazer um passeio, fazer uma experiência sensorial. Eu estava buscando muito disso. Eu não queria visitar a fabricação, como que faz, porque a gente já teve essa visita, né? A gente já sabe, eu já sei como que é feito o vinho, já conheci os tanques de inox. Eu queria mais ter uma experiência sensorial dessa vez. Junto com o enólogo da vinícola. Então a gente escolheu uma vinícola chamada Pisato. Aqui fica a nossa dica. Se for para escolher, ela é que tem mais rótulos para você experimentar. De todas as vinícolas, porque a gente pesquisou bastante. Então a Pisato, fica aqui a dica, a vinícola Pisato, que tem 9 rótulos na degustação deles. Vamos lá, todas essas vinícolas que a gente está falando ficam em Bento Gonçalves. Não falei, a distância de Gramado Canela para Bento Gonçalves, 2 horas e meia de viagem. Tá? É uma estrada bonita, mas é uma estrada de mão dupla. É perfil de serra, vai ter bastante curva, vai ter subida e descida. É uma estradinha que você vai passar por dentro da Serra Gaúcha, você vai estar passando de um município para o outro, desse conglomerado da Serra Gaúcha. Então, é uma estradinha um pouco cansativa, mas vale muito a pena. O Cruzão falou, saia cedo, porque você já sabe que de translado, contando a ida e a volta, você vai queimar aí 5 horas do seu dia. Tá? Então, a ideia é você sair bem cedo, as vinícolas abrem cedo. Então, a gente saiu com o intuito, a gente fez uma rota com o intuito de ir na Miolo, enorme, foi uma das maiores que a gente viu. A gente foi na Miolo, conheceu, espaço maravilhoso. Os rapazes ali, ó. Os rapazes. Lindo aqui, ó. Lindo, ó. Estamos na Miolo. Lindo. Demais. Os rapazes. Muito legal, gente. Que maneiro. A Miolo não tem degustação, tá? Mas, assim, tem rótulos Não, baratos. a degustação que você diz é ali na mesa, na hora de comprar, né? Porque a de Olimont, isso é importante falar, na de Olimont, você, mesmo que você não faça a degustação paga, ele tem uma mesa lá que o cara, ele deixa eu experimentar alguns vinhos que você tem interesse, para conhecer. Então ele pergunta, qual que você gostaria de experimentar? Você fala, esse. Aí ele vai e pega na hora, e você experimenta de graça. Esse é o diferencial da Jolimont. Na Miolo a gente chegou, gente, é enorme. Poderia ter esse serviço. Então, mas tipo assim, não tem pra experimentar. Tipo, eu não sabia. Eu queria experimentar o sabor pra ver se eu gostaria, se eu ia gostar, e não tem. Eu senti falta disso. O que acontece? A gente escolheu uma dessas vinícolas todas que a gente queria para fazer a degustação paga, o serviço deles, a experiência. Então a gente escolheu a Pisato porque tinha um custo-benefício maravilhoso. Ela era a única que oferecia 9 rótulos. Ela fazia um teste de... Bem queijinho, com ela fazia um teste, uma experiência sensorial junto com a enóloga da vinícola. Então a gente teve uma aula, foi um curso que a gente teve de análise sensorial. Para mim foi fantástico. Então a gente escolheu a Pisato. As outras a gente vamos visitar sem pagar para participar de nada. Foi até porque toma muito tempo, gente. Toma tempo, como eu falei, toma tempo de ir. Aí a primeira que a gente foi em Gramado, a Jolimont. E aí a gente se surpreendeu positivamente. Volto a dizer, a gente acessou a Jolimont, andamos nas videiras, tiramos bastante fotos, tudo isso é de graça. Quando a gente entrou na loja da Jolimont para comprar um vinho, que a gente também tinha esse objetivo de comprar pelo menos uma garrafa de vinho de cada vinícola que a gente visitasse. Quando a gente chegou na Jolimont, a gente teve a grata surpresa de você poder degustar diversos vinhos de graça. Você
poderia escolher. Ele tem esse serviço, ele tem várias ilhas. Isso é mão de vaca não, porque tem vinho que ele abriu na hora, né? Pra gente Tem experimentar. várias ilhas Muito de legal. degustação que ali o sommelier, ele vai te apresentar o vinho que você quiser. E em Gramado tem muita loja deles. Fomos na Jolimon, maravilhosa experiência, vale a pena. Se você não puder fazer nenhum passeio lá, vai que você não vai gastar nada. Se você quiser ir, não botar a mão no bolso pra nada, só não cai na pegadinha de encata o carro logo no estacionamento deles, que você vai pagar, tá? E outra coisa, essa vinícola é tudo pet friendly. Então você pode levar o seu animal de estimação, que é muito legal, adora o passeio, então vale a pena. E aí, só para concluir, a gente está saímos de Gramado, de Canela, fomos para Bento Gonçalves, nosso primeiro objetivo ir na Miolo, fomos na Miolo, minha indicação, vale a pena ir, por mais que não tenha degustação, mas o espaço, o jardim, o espaço é lindo, 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 vale a pena você conhecer a estrutura de uma vinícola que grande porte como a Miolo é. Tá? Tem a loja deles, muito bonita, tem vinhos baratos, tem vinhos de R$30, vinhos de entrada. Você pode comprar o vinho e degustar no jardim, beber no jardim da vinícola. Então é legal, vale a pena ir na Miolo. Depois fomos na Pisato, é uma vinícola de porte menor, mas é uma vinícola muito boa. A gente experimentou um taná maravilhoso. Os vinhos deles são muito bons. Os vinhos são bem feitos, bem elaborados, tudo do terroir local. Isso eu achei legal, porque a Miolo, por ser muito grande, ela traz muita uva da campanha. Então, ela traz uva, por exemplo, ela tem parcerias até lá no Nordeste, em Pernambuco, com as vinícolas de lá do São Francisco, né? Enfim, fomos na Pisato, vale muito a pena. Não vou entrar em muitos detalhes aqui sobre as vinícolas, depois a gente pode fazer um vídeo mais técnico falando de cada vinícola. Da Pisato, a gente foi na Casa Valduga, que também é tudo ali no Vale dos Vinhedos, dá para você ir. Não deu para experimentar também vinho. Casa Valduga também não tem degustação, mas tem uma estrutura bonita, tem um mirante. Degustação gratuita que a gente fala, tá? Ó, interessante que a Casa Valduga e a Miolo, elas têm um hotel, um sistema de hotelaria. Elas têm um hotel, tem pousada dentro da vinícola. A gente nem imagina quanto que é assim. Eu não sei quanto que é, mas deve ser caro pra caramba você se hospedar dentro da vinícola. Deve ter diversas experiências, né? Mas a Casa Valduga e a Miolo são enormes, a gente conhece essas vinícolas. Vale a pena ir na Casa Valduga também para você conhecer. A loja também tem vinhos promocionais. A gente comprou um espumante feito com uva tinta. Então é um espumante tinto que safra 2016 a gente pagou apenas R$60, porque estava na promoção. Ah, é outra coisa, exatamente. Nessas vinícolas grandes, famosas, se você lá você consegue vinho mais barato, né? Assim, com preço mais barato que no mercado. Então vale a pena. Se você quer comprar e garantir o custo-benefício, né? Você já consegue comprar melhor. E é o que a vendedora sommelier da loja da Casa Valduga tá falando, cara. Eu vi os vinhos da Casa Valduga, aquele vinho Origens, Naturale, tem os vinhos com rótulos conhecidos, né, da Casa Valduga que a gente compra no mercado, eu achei mais barato do que a prateleira do mercado, pelo menos que é onde eu compro. E além disso, só que ela falou, cara, aqui a gente te garante a qualidade do produto, o transporte, armazenamento, ele saiu daqui da linha de produção e está aqui na loja, armazenado, refrigerado. Então, assim, a chance de você comprar algum produto que veio com algum erro, algum defeito, é mínima. Então, vale a pena, de fato, se você vai com o intuito de comprar vinho. Depois, a gente queria ir na Casa Perini, por também ser uma vinícola grande, mas aí ficaria em Farroupilha e a gente foi um pouco tarde para essa viagem. E aí não deu tempo. Deixa aqui a dica. Vá cedo, aproveite, tinha tanto lugar legal, porque assim, tem as vinícolas grandes, mas tem as pequenas, você entra numa estradinha assim, e tem várias coisas legais pequenas, com degustação, é muito legal, então vale a pena você ir com calma, ir parando, se deliciando com a paisagem, com a experiência, com a viagem, né, experimentando tudo, então vai com calma. Para quem, se você pudesse se hospedar em Bento Gonçalves, também é uma boa dica, porque você consegue aproveitar mais ali esse Vale dos Vinhos, né, por mais dias, porque ir no bate-volta realmente de Gramado fica até um pouco cansativo. Se o seu intuito da viagem é fazer um enoturismo, vale a pena pegar umas 2 diárias e ficar em Bento Gonçalves para você rodar o Vale dos Vinhedos. Para você ter uma noção, tem vinícolas que você para o carro em uma vinícola e não precisa nem tirar seu carro dali, porque
tem três, uma do lado da outra. Eu nunca tinha visto isso também, né? Já me falaram que amigos meus foram para Portugal, é que você, na rua, você andava assim, no quintal da casa das pessoas tinha umas plantações de uvas ali que ele fazia um vinho local. Eu pude presenciar isso no Vale do Vias, né? Você vinha casa de moradores e no quintal da casa você tinha plantação videira, plantação de uvas. É muito legal. Você vai caminhando ali nas estradinhas do Vale do Vias e você vê aqueles tratorzinhos, o pessoal carregando caixa de uva. O cheiro, né? Maravilhoso. O cheiro do local é muito legal. É bem diferente mesmo. Muito gostoso. Vale a pena, muito legal. vale a pena. Legal. E aí, voltando para Gramado e Canela, apesar de Canela ser menor que Gramado, também dá para fazer passeio bem legal, né? Na cidade, tem umas coisas bem legais. Canela tem o seu valor também. No último dia nós também fomos num bistrô, né? Em Em Canela, muito legal, que vendia... É o choripan, que é aquele sanduíche tradicional, não sei se é uruguai argentino, que é um pão com linguiça e um molho à campanha vinagrete que a gente conhece, com mostarda. Cara, muito gostoso. R$15. Então, assim, pra você ver que você consegue fazer um lanche barato. E a taça de Se vinho quiser, foi R$25. Uma taça de vinho Então, cheia. a nossa visão geral é que cresceu muito Gramado e Canela. Virou realmente uma cidade turística, né? Todo um turismo ali, todo um storytelling para vender turismo. Mas é uma cidade muito acolhedora, as pessoas são extremamente educadas. Você atravessa a rua, o carro para você atravessar. Aquela sensação de perigo não existe. Você anda numa rua deserta, com paz, com tranquilidade, né? Pode andar com o celular na mão. As pessoas são muito educadas, né? Muito gentis. Tem uma característica também que eu vi em Curitiba, né? Dessa gentileza. Infelizmente no Rio a gente não tem muito disso. E as pessoas aqui são calmas, elas no trânsito são calmas, né? Educadas, dão preferência. E fica aí como sugestão essa viagem. É uma viagem boa para casal, é uma viagem boa para quem tem filho, é uma viagem boa para quem tem pet. Então fica aí como sugestão de viagem, conhecer vale a pena, fazer pelo menos uma vez, né? Essa viagem. Não é barato, gente. Não é. Eu tô pensando aqui, Lu, a pessoa que tem, né? A gente tá fazendo essa estrada de carro, tem os seus custos e tal. Mas, cara, uma família que mora no Sudeste, como a gente, você vai pagar avião. Vamos botar um casal, não vou nem botar filho. Você vai pagar avião e volta, vai pagar um translado até Gramado e Canela, porque são 2h30, 3 horas do aeroporto de Porto Alegre, não tem avião direto para Gramado, então você vai ter que pagar um trânsito. Chegando lá, você pode se locomover de Uber, ou você pode se locomover alugando um carro. Não tem ônibus. Não tem ônibus para você fazer nos pontos turísticos. Ou você vai pagar um trânsito. Então, assim, os passeios, muito passeio em Canela, muitos outros passeios em Gramado. Então você é obrigado a fazer essa ponte entre Gramado e Canela. Eu simulei um Uber de Canela para Gramado, né, da média de R$40. Tá? Isso do centro por cento, R$35 do centro por cento. Os passeios ficam mais distantes. Então assim, você já começa a pensar, aí mais os ingressos dos passeios, se você for de Uber, aí mais alimentação. Não, cara, tem pizzaria. Vou falar disso. Tem a pizzaria, tem negócio de fundir temático, né? Nossa, gente, isso é muito... Não, tem negócio de dinner show. O dinner show é R$300, R$400 por pessoa. Se a gente for começar a falar, vamos falar os absurdos de Gramado. O pizzaria temática, R$200 por pessoa, Cara, 50. lá tem muito assim, lá tem muito restaurante. É pra você não, porque tem filho. Tem muita pizzaria temática. Tem a pizzaria dos heróis, que aí você, além do rodízio, vai ter um show em volta com personagens, Homem-Aranha, Superman, pessoas vestidas, né? Aí tem um espetáculo. Tem a pizzaria do Harry Potter. Tem a pizzaria dos dinossauros. Aí tem, cara, assim, R$250 por pessoa. Pra você ir. Além dos passeios, você vai querer sair à noite pra comer esse negócio, R$250. Tem um que a Luísa falou desse daí, da Broadway. R$390 por pessoa. Pra você jantar. Aí, tipo assim, a carrossel lá roda gigante da Canela também é caro.
Tipo assim, todos os Não, passeios são porque caros. é caro, isso que eu tô falando. Pra você fazer essa viagem, se você for. Mas olha só, o rodízio de pizza, tipo, no Campo e Vinho, que foi onde a gente Sim. comeu na parrilha, né? Foi muito boa a experiência. Lá tem um jantar, tem um buffet e lá tem um rodízio de pizza. Eu acho que tava R$100 o casal. Ó, Então você pode comer Então. o mesmo rodízio, que é R$250 de pizza, em outro lugar Mas é muito mais importante a gente barato. falar que a gente está em baixa temporada. Então, em baixa temporada, você consegue comer. Vamos falar de alimentação. Em baixa temporada, o que os restaurantes fazem? Eles botam pela metade do preço o valor do rodízio, que seria em uma alta temporada. Então, a gente foi num restaurante, cara, sensacional. Campo e Vinho, fica Campo aqui, e que Vinho. é o restaurante da Johnny Mon. É o restaurante da Vinícola do Jolimão, Campo e Vinho. Tá? Ele tem uma parrilha original argentina. Um churrasco de parrilha, feito por um argentino, inclusive. Quando eu fui, era um argentino, não sei se ele vai sempre ficar lá. Então, eu pude comer um costelão gaúcho com mais de 24 horas. Top, gente, sensacional. Comi entre Fala. Não é tão caro e tem a parrilha Coração da verdadeira. Alcatra, foi uma parrilha verdadeira, feita por um argentino. Então, eu comi um churrasco digno do sul. Além disso, tinha um buffet liberado e ainda tinha um rodízio de pizza. O casal estava R$149. Tava o preço de baixa temporada, isso que eu tô A gente falando. não sabe como é a alta temporada, mas assim, a gente foi, tá no início do festival de Páscoa, no início então a gente pegou baixa temporada com esse festival de Páscoa, e agora deve ter mais movimento da cidade, né? E tá muito bonitinha a cidade toda enfeitada de coelhinho da Páscoa, mas enfim, é uma cidade, quando a gente foi na nossa época, aliás, quando a gente foi na vinícola, a gente comeu uva, né? Muito legal no pé, comeu sim. muita uva. Comi Depois a gente fez a Malbec, visitação. foi a Merlot. Malbec, não, Merlot. Merlot de Merlot, foi o Merlot. Então, em março, você ainda consegue pegar a fruta, né? Porque tá terminando ali a colheita. Quando a gente foi em abril, 13 anos atrás, a gente casou em abril, né, gente? Então, a gente já tinha passado o Festival de Páscoa, já tinha passado a colheita. Então, a gente perdeu algumas coisas. Então, esse ano a gente conseguiu ter isso, né? Ter essa experiência. Um destaque para a loja de chocolate que eu quero deixar aqui, que eu gostei muito. Foi a Prairie, não sei como fala o nome dele. Prairie, tem um chocolate lá maravilhoso, eles são top. Pra mim foi a loja assim que mais se destacou, na minha opinião, de todas as lojas. Mas vale a pena você ter essa experiência, tem muito chocolate e é isso, gente. Bom, acho que é isso, no resumo geral. É Lá caro, visitar, é um destino legal. caro, dá pra ir. Não, Dá pra ir não tem barato. como, não tem como falar barato. Barato não, dá pra não gastar tanto. Porque gastar, você vai gastar. Não tem pra onde fugir. Enfim, pensa bem, vale a pena? Vale muito a pena. É diferente de tudo que você vai fazer aqui no Brasil. Vale a pena sim. Tá? Mas prepara, porque como a Luísa falou, ela é uma cidade que foi feita para você gastar. Mesmo que você não queira, mas já. Tem um chocolatezinho quente ali, tem outro chocolate ali, tem uma experiência aqui, aquele negócio que a gente comeu do cone, o Nossa, bom demais. Royal Trudel. É o Trudel, que começa com R$23 aí. O básico que a gente comeu o básico, tá? A gente comeu o básico, só com chocolate. Mas é uma experiência muito boa, porque não tem isso no Rio. Mas né? quando tu vê, tu come um, come outro, 50 conto já foi. Então é uma cidade que te convida a gastar. Então, vá com o bolso preparado. Mas é isso, essa é a nossa visão geral dessa viagem. Vamos continuar aí na saga. E nós ficamos por aqui, vemos vocês em breve. Tchau. Tchau.